O escândalo do Banco Master causou uma operação policial na Rio Previdência, que cuida das aposentadorias e pensões no estado do Rio de Janeiro, mas o impacto do Master no buraco da Previdência do Rio de Janeiro é muito pequeno e não é porque isso seja uma boa notícia, não. É que o rombo previdenciário do estado do Rio de Janeiro é 500 vezes maior do que foi perdido no caso Master. As primeiras estimativas são de que a Rio Previdência poderia perder algo como R$ 1 bilhão em recursos investidos no Banco Master. Não eram CDBs, eram recursos que podem ou não voltar para os cofres daquela entidade previdenciária, se a depender de como for a liquidação do Banco Master. E acho que isso chama a atenção para um problema muito maior, que é o desequilíbrio previdenciário dos estados e dos municípios, em particular dos estados, onde são empregados muitos servidores que, bem ou mal, têm regras previdenciárias favorecidas, policiais militares, bombeiros, policiais civis, professoras, enfim. O déficit da Previdência do estado do Rio de Janeiro para o ano passado está em R$ 20 bilhões. Esse é o número que tem aparecido nos últimos anos, o déficit da Previdência do Rio ficando ao redor de 20 bilhões por ano. Para a gente ter uma noção do que é 20 bilhões de buraco, de déficit previdenciário no estado do Rio, a gente pode somar o orçamento da saúde e da educação, e a gente vai ver que dá mais ou menos isso. Ou seja, apenas com o rombo da previdência dos servidores, o estado do Rio já gasta o mesmo que ele gasta em saúde e em educação. A situação do Rio de Janeiro não é única, mas ela é um pouco típica porque ela é pior do que o normal, seja porque houve dificuldade de fazer reformas no passado, seja porque esse estado precisa, a gente sabe, contratar muito pessoal para a área de segurança, mas a relação, por exemplo, entre despesa e receita no regime previdenciário é de 4 para 1 praticamente, muito maior do que a maior parte dos estados brasileiros, na verdade, maior do que qualquer estado, e ficando, em geral, bem acima da maioria deles. Se eu tenho, para cada R$ 1 de contribuição que entra, quase 4 de despesa, naturalmente eu vou ter um problema, e é claro que isso preocupa num contexto demográfico que ainda é favorável, né? O Brasil ainda vai envelhecer muito mais. E é aqui que entra aquela conta que eu te falei no início de um buraco 500 vezes maior do que o do Banco Master. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, quando a gente soma civis e militares no Rio de Janeiro, a gente tem um desequilíbrio atuarial superior a 500 bilhões de reais, mais de meio trilhão de reais. O que é esse desequilíbrio atuarial, ou déficit atuarial, dívida atuarial? É a soma desses déficits ao longo do tempo. Se eu tenho um déficit de 20 bilhões em 2025, a dívida atuarial vai considerar também os futuros déficits, para a gente ter uma noção do quanto que o Estado e a sociedade vão ter que separar para pagar as despesas previdenciárias. Se hoje já existe aquele desequilíbrio, aquele 4 para 1, no futuro vai piorar muito. É essa soma dos anos daqui para frente que leva aquele número de 500 bilhões de reais. Então, esse valor aí do Banco Master, que pode ser menor a depender da liquidação, ou pode ser maior se aparecer mais coisa, mas está mais ou menos aí em 1 bilhão, é muito pequeno na comparação com o déficit atuarial, mas isso não dá manchete, operação policial. 500 vezes maior o rombo previdenciário do Rio de Janeiro na comparação com o que foi perdido com o Banco Master, ou seja, a situação para o futuro não é nada legal. O Rio de Janeiro também vai muito mal quando a gente olha o comprometimento da receita corrente líquida, quer dizer, o quanto o Estado arrecada. Porque só déficit ou só número de despesa não traduzem para a gente necessariamente uma situação de insustentabilidade se a receita de um Estado é relativamente boa. Por exemplo, São Paulo tem déficits altos, mas tem uma economia diversificada, uma boa arrecadação, e a situação lá não é tão preocupante, sem contar que a questão da segurança pública e questões de reforma anteriores e de remuneração são diferentes. Mas o fato é que, no estado do Rio, o comprometimento em relação à receita corrente líquida é pior entre os estados brasileiros. Os investimentos da Rio Previdência no Banco Master vão ser apurados, mas nem costuma estar aí problema de previdência de servidores no Brasil, porque a parcela que é capitalizada, ela é muito pequena, quer dizer, aquilo que vira investimento, que é remunerado para virar benefícios no futuro, é muito pouco, né? No estado do Rio de Janeiro, uma parcela muito pequena de servidores está no plano em que existem aplicações financeiras. A maior parte depende, claro, desse aporte do orçamento público. E até por isso, a gente tem que ter talvez um pouco de cuidado quando a gente olha questão de investimentos feitos por poupanças que existem no setor público, porque esse é um debate que não é fácil, né? Existe sempre uma pressão para os gestores trazerem uma rentabilidade boa, até porque quanto mais rentável for o investimento, menor vai ser a dependência no futuro do orçamento, porque os benefícios são definidos, enfim, em lei, o valor das aposentadorias são definidos
fora dos fundos de previdência, e por isso um gestor ou um fundo que for conservador demais, que não gerar rendimentos, vai ter problemas depois também. Então a gente tem esse trade-off, esse dilema entre buscar aplicações que tragam rendimento alto e assim diminuir a dependência do erário, e também evitar aplicações demasiadamente arriscadas que possam, como no caso do Banco Master, gerar perdas para o sistema. Mas aí existe risco típico de mercado financeiro. Então a investigação policial vai poder aí dizer se houve má-fé, se alguém foi favorecido. É claro que chama a atenção que havia talvez uma relação mais próxima da Rio Previdência com o Banco Master do que outros fundos de previdência, mas por si só existir alguma perda em investimentos previdenciários, como é no setor privado, não é necessariamente um sinal de alerta. Acho que a grande mensagem aqui é que a gente tem um problemão previdenciário no Brasil, um problema previdenciário bem grave nas contas dos estados, e nada disso, ou boa parte disso, a maior parte disso não tem nada a ver com corrupção ou com desvios. São as regras que a gente escolheu, é a transição demográfica, são as reformas da Previdência que a gente fez ou que a gente teve ou terá que fazer. Vamos falar de novo, 500 bilhões de reais a dívida atuarial, o déficit futuro da Previdência do Rio de Janeiro, somente 1 bilhão de reais o desequilíbrio causado pelo Banco Master, somente 1 bilhão. 1 bilhão é coisa pra caramba, né? E pode ser menos a depender da liquidação, mas quando a gente coteja 1 bilhão com 500 bilhões, fica claro que a gente tem centenas de Banco Master para cuidar aí na frente, na Previdência do Rio de Janeiro e em outros estados também. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Siga-nos nas redes sociais para acessar mais conteúdos como esse.